Imagine que tudo o que você mais ama, o milagre que você esperou uma vida inteira para tocar, de repente se torna o objeto de um pedido impossível. O que você faria se a voz que sempre te guiou para a luz agora te pedisse para caminhar em direção à maior escuridão que um pai pode conhecer? Hoje, não vamos apenas contar uma história antiga, vamos sentir o peso de cada passo, o frio do punhal e o milagre que acontece quando o homem chega ao seu limite absoluto. A história de Abraão e Isaque é frequentemente resumida em poucos minutos, mas para quem a viveu, ela durou uma eternidade. Abraão não era apenas um homem de fé, ele era um pai. Um pai que sentiu o cheiro de seu filho recém-nascido quando já não tinha mais esperanças. Isaque era o filho da promessa, o riso que preencheu o silêncio de décadas de esterilidade. Imagine o deserto de Berseba ao cair da noite. O patriarca, com mais de 100 anos, contempla as estrelas. Ele se lembra de quando Deus o tirou da tenda e disse: "Conta as estrelas, se o podes." Naquela época, ele não tinha filhos. Agora, ele tem o riso em sua casa. Mas a fé não é testada na abundância, e sim na entrega total. Quando a voz ecoou na tenda de Abraão naquela noite fatídica, não houve trovões, apenas um pedido que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Como um homem processa isso? Como ele olha para Sara, sua esposa, sabendo que o fruto do milagre deles está marcado para um destino que desafia a lógica humana? Naquela primeira noite, Abraão não dormiu. Ele observava o peito de Isaque subir e descer, enquanto o jovem descansava. Ele pensava na ironia da promessa. Como ser pai de nações se a semente será consumida pelo fogo? Mas sua confiança não era no entendimento, mas no caráter de quem prometeu. A madrugada em Berseba era fria, mas o suor na testa de Abraão era de agonia pura. Enquanto ele cortava a lenha para o sacrifício, cada golpe do machado parecia um batimento de seu próprio coração partido. Ele olhava para o céu, as mesmas estrelas que Deus prometera que representariam sua descendência infinita. Tu me prometeste, Senhor, sussurrou Abraão, a voz embargada pelo orvalho da manhã. Disseste que através dele as nações seriam abençoadas. Como pode o futuro morrer antes de florescer? Não houve resposta imediata, apenas o som seco do vento batendo nas lonas da tenda. Abraão não questionou a ordem, mas questionou o seu impróprio peito. Ele não estava obedecendo por falta de amor a Isaque, mas por um amor ainda mais aterrorizante e profundo por aquele que lhe deu tudo o que possuía. Ele selou o jumento com as próprias mãos, recusando ajuda. Ele acordou o moço e os servos. O caminho para o Moriá havia começado, um trajeto de 3 dias que seria a ponte entre o homem comum e o pai da fé. No segundo dia de viagem, o sol castigava a areia vermelha. Isaque, jovem e vigoroso, caminhava com uma leveza que contrastava brutalmente com o passo pesado e arrastado de seu pai. Ele percebeu o olhar distante e os olhos avermelhados de Abraão. "Meu pai", disse Isaque, aproximando-se com preocupação, "pareces carregar um peso maior que esta lenha que levamos. O que te aflige? O Senhor não tem sido fiel conosco em todos os caminhos até aqui?" Abraão forçou um sorriso, um gesto que lhe custou mais do que qualquer batalha contra os reis do vale. "Isaque, meu filho, o Senhor é fiel, mas seus caminhos são como o oceano, profundos demais para que nossos pés toquem o fundo. Apenas continue caminhando. A prova é o solo sagrado, onde a fé cresce e cria raízes profundas." Eles compartilharam o pão e a água ao entardecer do segundo dia, mas Abraão mal conseguia engolir.
Ele observava as mãos de Isaque, as mãos que um dia deveriam carregar o legado de sua casa, e imaginava aquelas mesmas mãos atadas por cordas. O amor de pai lutava contra a lealdade absoluta do servo. Era uma guerra silenciosa, travada em cada quilômetro de poeira e sob cada sombra de acácia. Na mente de Abraão, uma certeza começava a surgir. Se Deus é Deus, e se ele prometeu a vida através de Isaque, então, mesmo que o cutelo desça, o pó se levantará. Ele começou a crer no impossível, a ressurreição. Ao chegarem à base do monte no terceiro dia, o ar parecia eletrizado. Abraão deixou os servos para trás com uma frase profética: "Esperem aqui. Eu e o moço iremos até lá. Adoraremos e voltaremos para junto de vós." Ele já não via a morte. Ele via o poder de Deus operando além do túmulo. Isaque carregou a lenha nas costas, uma imagem que ecoaria milênios depois em outra colina. Abraão levava o fogo e o cutelo. A subida foi lenta, cada passo uma eternidade. O ar ficava mais rarefeito, ou talvez fosse apenas o peito de Abraão se fechando em um espasmo de dor. Isaque parou no meio da subida, olhando para o pai com uma clareza e pureza que só os escolhidos possuem. "Pai, vejo o fogo, vejo a lenha, mas onde está o cordeiro? Sempre tivemos um cordeiro para o altar." O coração de Abraão parou por um segundo eterno. Ali, no olhar inocente de Isaque, ele viu toda a humanidade perguntando sobre o sentido do sofrimento e do sacrifício. Ele respirou fundo, as lágrimas lutando para não cair, e declarou a frase que sustentaria séculos de esperança cristã: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Não te preocupes com o que falta hoje, mas foca naquele que tudo tem e tudo pode criar do nada." Nesse momento, algo mudou no espírito de Isaque. Ele pareceu entender algo que as palavras humanas não podiam expressar. Houve uma mudança em sua postura. Ele não era mais apenas uma criança seguindo o pai. Ele se tornou um participante consciente e voluntário daquele mistério divino. No topo do Moriá, o altar foi finalmente erguido. Pedra sobre pedra, o som do granito batendo no granito. Abraão trabalhava com uma precisão mecânica, as mãos tremendo levemente apesar de sua determinação. Quando a lenha foi arrumada, o momento da verdade absoluta chegou para ambos. Abraão explicou a Isaque o pedido do Senhor. Não sabemos as palavras exatas, mas podemos imaginar o tom de voz. O mesmo Deus que te deu milagrosamente a nós, agora te chama de volta por um instante. Você confia em mim, Isaque. Você confia nele acima de sua própria vida? E o jovem Isaque, em um ato de coragem que muitas vezes a história esquece de enfatizar, deitou-se voluntariamente sobre a lenha. Ele não lutou. Ele permitiu que as cordas envolvessem seus pulsos e tornozelos. Ele se tornou o sacrifício vivo. Abraão olhou para o céu azul pela última vez naquela subida angustiante. "Aqui estou, Senhor. Se este é o preço da minha fidelidade, aqui está o meu coração e o meu futuro." Abraão desembainhou o punhal de bronze. O metal refletiu o sol de forma ofuscante, como um raio de julgamento. Ele levantou o braço com a força que lhe restava. O músculo estava tenso, a mente estava em um vazio absoluto, onde só existia o comando divino acima de qualquer sentimento humano. Ele começou o movimento de descida, o ar foi cortado pela lâmina fria. "Abraão! Abraão!" A voz não veio de fora, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma autoridade que paralisou o tempo e o espaço. O braço de Abraão foi travado no ar, não por uma força física visível, mas por um comando que sua alma não podia ignorar. "Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada." Abraão caiu de joelhos, o punhal
Caindo na terra seca e pedregosa, ele ofegava em espasmos de alívio e terror santo. Senhor, eu teria feito, soluçou entre lágrimas. Não te neguei nada, nem o que mais amava. A resposta veio suave, como brisa após tempestade. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único. No silêncio sagrado, um ruído nos arbustos espinhosos, um carneiro preso pelos chifres, o substituto enviado pelo céu, a provisão que surge no limite da dor. Abraão desamarrou Isaque com mãos febris e trêmulas, abraçando o filho como se ele tivesse acabado de nascer pela segunda vez das cinzas daquele altar. O altar agora tinha o seu sacrifício, mas o pai e o filho tinham algo infinitamente maior, uma aliança de sangue e fogo que nunca seria quebrada por gerações. A jornada de Abraão e Isaque termina não com uma perda, mas com uma revelação poderosa. Deus não deseja a nossa dor, Ele deseja a nossa confiança total. No Monte Moriá, o verdadeiro sacrifício foi o medo e o apego. E o prêmio foi a certeza de que a provisão sempre chega no momento exato em que o punhal é levantado em obediência. Se essa narrativa de sacrifício e redenção tocou o seu coração e te fez enxergar essa história sob uma nova luz, eu te peço um pequeno gesto. Clique agora no botão de gostei. Isso faz com que essa mensagem de fé e resiliência chegue a mais pessoas que podem estar passando pelo seu próprio deserto de 3 dias e precisam de esperança. Se você quer continuar explorando as grandes histórias da humanidade com essa profundidade emocional, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Toda semana, trazemos um novo roteiro para alimentar sua mente e fortalecer sua alma para os desafios da vida. E para você que quer entender mais sobre como essas promessas se desdobraram ao longo dos séculos na história bíblica e mundial, eu deixei um vídeo especial recomendado bem aqui, ao lado na tela. Sou o canal Fé na História. Lembre-se sempre, a história não é apenas o que aconteceu no passado distante, é a lente poderosa pela qual percebemos o presente e moldamos o futuro com coragem. Fique em paz, confie na provisão e até a nossa próxima grande aventura histórica. Que a fé te guie em cada passo do seu caminho.